Olá, o Interesse Público começa agora e destaca: concurso para o cargo de prático pode ser anulado. Profissional garante a segurança do tráfego de navios nos portos. Em Santa Catarina, suspeita de oligopólio em setor de comunicação leva o Ministério Público Federal a pedir cancelamento da venda de um jornal. Especialistas dão curso em Brasília sobre técnicas de combate a crimes cibernéticos. E no quadro Prateleira, a dica de um livro que trata das relações entre o direito e as doenças mentais. Agora, no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Um dos concursos públicos que oferecem o maior salário no Brasil está sob suspeita. O cargo em questão é o do prático, um profissional fundamental para a segurança do tráfego nos portos. A suspeita de irregularidades nas provas gerou uma ação na Justiça. O prático é uma peça-chave no vai e vem de navios em áreas portuárias. São eles que orientam os comandantes a fazerem as manobras em segurança durante a entrada e saída das embarcações nos portos. O prático tem que ter um bom nível de preparação, conhecer as condições meteorológicas, a rota dos ventos, marés e correntes e principalmente a geografia do local. O trabalho exige ainda um bom preparo físico. Muitas vezes o embarque é feito com o navio em movimento. Qualquer descuido pode ser fatal. O trabalho é duro, a responsabilidade é grande, mas a atividade desperta o interesse de muita gente. É que a recompensa vale a pena. A remuneração de um desses profissionais pode chegar a R$100 mil por mês. Não se trata de cargo ou emprego público, mas a atividade sim. Por isso, para trabalhar na área, o prático tem que prestar concurso público. É a Marinha que regula e fiscaliza o exercício da profissão, além de coordenar o recrutamento de pessoal. Somente quem é aprovado nos exames pode ser contratado pelas empresas privadas de transporte marítimo. O preço por cada manobra contratada varia de acordo com o tamanho do navio e a dificuldade de navegação no local. No ano passado, a Marinha deu início ao processo de seleção de 117 profissionais para vagas em 14 estados. As provas práticas terminaram na primeira semana de fevereiro, mas antes que o resultado final seja anunciado, o concurso já está sob suspeita. Candidatos não aprovados na primeira etapa dos exames relataram ao Ministério Público Federal no Rio de Janeiro diversos fatos estranhos à execução das provas. Podemos elencar algumas delas: a violação do princípio da impessoalidade, na medida que algumas pessoas foram beneficiadas com informações privilegiadas. Nós tivemos prova encontrada em banheiro, nós tivemos cadernos de questões que sumiram, supostamente, por irregularidade no empacotamento desses cadernos de questões. Albino Belon é um dos candidatos que dizem ter presenciado irregularidades. Ele conta que na sala em que prestou o exame, 10 provas sumiram. Eu me sinto lesado porque eu não, vamos dizer, eu não atingi a pontuação mínima, né? Porque por causa também de cancelar, anulação de questões, né? Mudança de resposta, né? Então a minha nota caiu, né? Eu não aceito que pessoas não merecedoras da condição agora passaram no concurso sem merecerem, né? sem fazer por onde, sem estudarem, sem esforço nenhum, em detrimento de muitos que estão lá abaixo, que estudaram, que mereciam estar, entendeu? As suspeitas levaram o Ministério Público Federal a entrar com uma ação civil pública na Justiça para anular o processo de seleção. Nós pedimos a anulação do concurso porque vislumbramos graves irregularidades e de imediato também pedimos a suspensão dele como medida cautelar para que se evite que, homologado esse concurso, haja o fato consumado e, portanto, inviabilize a própria anulação. Por meio de nota, o Centro de Comunicação Social da Marinha informou que as suspeitas apresentadas foram apuradas pela administração naval e que nenhuma irregularidade foi constatada. O Ministério Público Federal no Espírito Santo pediu informações às secretarias estaduais de Segurança e de Justiça, à Defensoria Pública no Estado e ao Ministério da Justiça sobre as condições dos presos que estão em celas metálicas, os chamados containers. Eles estão submetidos a tratamento subhumano por falta de vaga nas celas convencionais. O Ministério Público também quer saber sobre projetos de ampliação do sistema carcerário no Estado. O Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-2017 é tema de uma audiência pública em Brasília. Elaborado pelo Ministério das Minas e Energia, o plano faz uma estimativa em relação à necessidade de energia que o país terá nos próximos 10 anos.
Ele avalia também a construção de novos empreendimentos para geração de energia. Com quase 800 páginas, o documento requer a análise de diversas questões, como os impactos ambientais em unidades de conservação provocados por futuras usinas hidrelétricas. Promovida pelo Ministério Público Federal, a audiência pública acontece no dia 18 de fevereiro no auditório JK, que fica no prédio da Procuradoria-Geral da República em Brasília. O horário é da 1h30 às 6h30 da tarde. Em decisão polêmica, o Supremo Tribunal Federal entendeu que os réus só poderão ser presos após condenação definitiva, ou seja, depois do julgamento de todos os recursos. A nova jurisprudência é questionada por procuradores e juízes. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o cumprimento de uma pena só começa após sentença definitiva, sem a possibilidade de recursos. A decisão, aprovada por 7-4, não impede que prisões provisórias sejam decretadas. Entendemos que, finalmente, com essa clareza, essa manifestação inequívoca, firme do Supremo, se está dando pleno cumprimento ao princípio constitucional da inocência, que significa que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A questão foi definida, mas a polêmica continua. Procuradores e juízes, por exemplo, defendem um antigo entendimento de que o réu pode começar a cumprir a pena depois que a segunda instância da Justiça confirmar a condenação. A alegação é de que esse caminho reduz os riscos de impunidade, uma vez que a legislação brasileira oferece diversas possibilidades de recurso. E dependendo do tempo consumido, muitas vezes, o crime acaba por prescrever antes de uma decisão final. Não faz sentido permitir que um réu condenado já em segunda instância permaneça em liberdade para exercitar sua defesa. Nós sustentamos que deve haver prisão provisória, deve-se antecipar essa prisão, a execução dessa prisão. Diversos países adotam posição contrária do Brasil. Os réus não podem recorrer em liberdade, já que eles vão para a cadeia após o julgamento nas primeiras instâncias. É o que ocorre, por exemplo, na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Espanha, Argentina e Portugal. E houve, na verdade, um exagero na tutela da defesa e da inocência, o que torna a situação do Brasil completamente sui generis no contexto das outras nações do Ocidente, onde é possível prender o cidadão que já foi condenado pela justiça, mesmo que penda recurso, porque ele vai exercitar sua defesa de dentro da prisão. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República defende um debate mais amplo sobre a questão, uma ideia apoiada por todos, independentemente da posição. Eu estou de pleno acordo quando o Ministério Público diz que é importante um debate, a discussão, esse assunto ir para a praça pública, né? Que ele vá para a praça pública, que ele vá para o Congresso. Esse assunto é um assunto de importância social coletiva, evidente. Veja no próximo bloco. Decisão da Justiça garante direito de crianças e adolescentes sob guarda continuarem a receber pensões por morte. E ainda, Ministério Público Federal tenta na Justiça cancelamento de venda de jornal por suspeita de oligopólio em setor de comunicação.